Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês a videoaula desse tapetinho. Eu dei o nome para ele de Megan, tá? Esse tapete é muito simples. Aqui no canal você já encontra o vídeo desse square aqui de girassol, pode ser a flor que você quiser chamar, tá bom? Mas como ele é amarelo e marrom, ele lembra muito um girassol. Gente, já quero pedir desculpa para vocês porque assim, eu tô um pouco resfriadinho, né? E a minha voz tá meio assim, vocês sabem, né? Mas eu tenho certeza que isso não vai impedir você de ter aí um desempenho, né? Nessa videoaula. Então também já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha, comenta, compartilha, tá bom? Esse tapete, gente, ele ficou com 63 centímetros de comprimento por 43 centímetros de largura, tá? Ele é muito econômico. 200 gramas que você tiver de cada cor, dá pra você trabalhar, tá bom? O fio que eu trabalhei aqui foi de numeração 8, tanto o bege quanto o marrom, né? E eu vou trabalhar com uma agulha de número 4. Esse tapete aqui, ele faz parte de um jogo de banheiro, né? Que eu tenho já de encomenda. E esse não é o primeiro, gente. Esse tapete eu já vendi ele bastante, tá bom? E eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí nas vendas de vocês também. Porque é um tapete muito simples, muito prático, tá bom? Então, gente, vamos lá. Eu vou começar pela união das flores. Na videoaula eu ensino o quadradinho, ele inteiro, né? Então, o seguinte, vocês só vão fazer lá na videoaula a parte amarela, tá bom? Pra depois não falar que eu não avisei, né? Então, vocês façam só até a parte amarela, porque com o verde a gente vai fazer a união. Então, vamos iniciar nosso vídeo. Então, gente, apesar desse meu fio verde aqui, multicor, né, da Malitex, é o verde abacate. Ele ser fio 6, eu vou trabalhar com a agulha de número 4, porque pra mim não vai dar diferença nenhuma. Se pra você for fazer alguma diferença, aí você troca a sua agulha pra uma menor, tá bom? Mas como pra mim é mais prático, eu já vou estar trabalhando com todo o restante de fio 8, né? Eu já vou começar aqui com o fio verde, agulha número 4. Bom, eu vou iniciar fazendo aqui, né, um cantinho. Um leque comum, tá? De 3 pontos altos. Isso aqui é mais para vocês verem a união, tá, gente? Não tem problema. Aqui, ó, eu vou fazer 2 correntinhas, tá? Porque essa união aqui, ela é muito simples, né? Ó. E aí, como a gente precisa de ter um lado pronto, né? Aí vocês também podem colocar uma correntinha. Fiquem à vontade, tá, gente? Aqui eu vou fazer somente 3 pontos altos. Ó. Aí vou pegar esse miolinho, né? Que tá sem união. E já vou fazer aqui. Ó, dou a laçada, né? Entro aqui nessa parte. Faço 3 pontos altos. Ó. Alongo meu fio, puxo ele aqui de baixo pra cima. Faço uma corrente. E aqui eu faço 3 pontos altos. Venho aqui, ó. Puxo novamente. Uma correntinha. E aqui novamente. Ai, gente, esse tempinho, né? Ó. Então aqui a gente já aprendeu, né? Uma parte. Uma corrente. E só completar agora esse quadradinho, né? Esse leque aqui, ó. Gente, todos os arremates eu vou fazer depois, tá? Ó, uma corrente.
duas na verdade, né? Aqui novamente duas correntinhas e vou fazer novamente esse lado aqui até a metade só, tá? Ó, duas correntinhas. Aqui 3 pontos altos. Ó, então aqui novamente só 3 pontos altos. Então se você for fazer uma outra peça menor, né? Nesse caso aqui é só você seguir completando o que faltou. Mas como a gente vai trabalhar o tapetinho, ainda falta um motivo, né? Então aqui a gente vai fazer a mesma repetição, ó. Eu dou a laçada aqui. Venho para esse espaço e faço aqui um ponto alto. 3 pontos altos, dou uma esticadinha no fio. Venho aqui e faço uma correntinha. Dou a laçada. Venho aqui e faço 3 pontos altos. Ó. Venho aqui, puxo meu fio, faço uma corrente. E novamente faço aqui os meus 3 pontos altos. Ó. Então, o que a gente vai fazer agora? Completar toda a volta do nosso quadradinho, né? Isso aqui serve para você fazer tapete, qualquer outra peça, né? Que te exija aí esse tipo de emenda. Então aqui já fica a dica e também a videoaula. Depois que a gente finalizar com o fio verde, a gente já vai cortar ele e pegar o fio bege, né? Ou a cor que você escolher para trabalhar aí. Duas correntinhas aqui, ó. E vou fazer um lequinho completo de 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. O meu ponto ele não vai ficar frouxo, não vai ficar tão espichado, nem nada do tipo, viu, gente? Eu até prefiro, porque senão aí depois fica muito apertadinho, né? E como eu não gosto muito de ficar trabalhando muito com ponto apertado, ó, aqui a gente vai fazer uma corrente e você pode fazer um ponto baixo quanto um ponto baixíssimo, tá? Eu prefiro um ponto baixo, apesar de eu não ter feito lá do outro lado, pra depois, na hora que a gente for trabalhar em volta do tapete, fica mais fácil de colocar aqui os grupinhos de pontos, né? Então vamos seguindo. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. E aqui a gente vai completar. Ó, duas correntes. E aqui 3 pontos altos. Duas correntinhas.
E aqui 3 pontos altos. 2 correntes. Aqui 3 pontos altos. 2 correntes e aqui 3 pontos altos. 2 correntes e para finalizar aqui 3 pontos altos, 1, 2 correntes, vem aqui, finaliza com ponto baixíssimo e vamos cortar o nosso fio. Bom, então vamos lá, né, gente? Ó, aqui eu fiz toda a minha base, né? Vamos trabalhar agora com o fio bege, que é a cor que eu estou fazendo essa minha encomenda, né? Eu já estou ensinando aqui pra vocês. Bom, esse tapete, gente, é importante prestar atenção, porque ele tem alguns detalhes, assim, que ele exige, né, um pouco mais de atenção. Mas aí vocês vão vendo no decorrer do vídeo, porque como eu já tenho um pronto e já fiz algumas vezes, pra mim fica mais fácil, né? Mas agora eu passar isso pra vocês, aí eu também preciso prestar um pouco mais de atenção. Mas vai dar tudo certo, então vamos lá, né? Então olha só. Aqui a gente tem aquele leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, certo? Então nós vamos começar nessas 2 correntinhas aqui, antes de chegar nessa parte. Fazendo da seguinte forma. Opa! Ó. Aqui, tá? A minha referência vai ser sempre aqui, essa parte. Eu gosto de começar fazendo esse nozinho, dou uma laçada. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Opa. E 2. Ó. Certo? Então a gente vai fazer uma correntinha e vamos trabalhar novamente 2 pontos altos, ficando com um leque dessa forma. Ó. Nós vamos repetir isso por mais 5 vezes. Então, na volta, né, na curva aqui do nosso tapete, vai ser 6 grupinhos de leques, tanto desse lado quanto desse. E aí a gente vai colocando esses grupinhos, ó, um após o outro. Uma correntinha. Aqui eu coloco novamente. Uma correntinha. Aqui eu vou fazer outro leque. Então, fazendo 6 leques, né, um grupo de 6 leques, nessa ordem, né, começando onde eu mostrei para vocês, não vai ter erro. Vocês vão conseguir aí executar o tapete e tá tudo perfeito. Ó, uma corrente aqui, eu vou fazer o meu 5º grupinho, né, de leque sobre leque, né, porque aqui é um leque. Uma corrente. E aqui eu faço o meu último leque. Dois pontos altos, uma correntinha, então 2 pontos altos. Ó. Gente, essa primeira carreira eu gosto de trabalhar somente uma correntinha de separação, tá? As demais carreiras eu faço com 2 correntes, porque trabalhando tanto no fio 6 quanto no fio 8, eu percebi que fazer 2 correntinhas vai ser melhor, tá? Isso por conta de que o tapete pode vir a emborcar, pode vir a não dar certo. Caso o seu dê certo, comenta aqui pra mim no vídeo. Ou também, se você tiver alguma dúvida também, comenta aí. Gente, nós vamos fazer uma sequência de grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, até a gente chegar aqui, ó. Nessas 2 correntinhas, antes de entrar aqui no leque. Porque vocês lembram que eu falei que nós temos que trabalhar os 6 grupinhos, tanto para essa parte aqui, quanto para essa parte aqui?
Então nós vamos trabalhar dessa maneira, fazendo esses grupinhos de pontos altos, né? Que são no total de 6 grupinhos, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos, uma corrente. Lembram que eu falei do ponto baixo? Então, ó, aqui tem uma parte desse leque e uma parte desse leque. Eu não gosto de trabalhar um ponto em cada um aqui. Quer dizer, eu não gosto não, né? Tem trabalhos que a gente precisa trabalhar dessa forma, mas aqui eu vou fazer os 3 pontos juntos dentro de um único ponto baixo. Ó, uma correntinha. Eu já venho para esse espaço aqui, tá? Não se confundam, hein, gente? Porque como a gente não trabalha as beiradinhas aqui, né? A gente só faz aqui no meio. Na hora de pular não tem problema. Ó, aqui eu faço novamente 3 pontos altos. Então vamos lá, ó. Uma correntinha. Aqui novamente o ponto baixo. Lá do outro lado não tem o ponto baixo porque eu não fiz, tá? De propósito para vocês verem aí como que fica. Então aqui nós já temos 5 grupinhos de 3 pontos altos. Nós só vamos fazer mais um, porque dá exatamente a quantidade que eu falei, né? Pra gente já vir aqui e trabalhar o grupo de leques de 6 leques, tá bom? Então vamos lá, né? Ó, uma correntinha. E aí dá pra vocês conferir, né? Ó, tá certinho tudo que eu passei pra vocês, viu, gente? Então façam aí sem medo. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha. E aqui 2 pontos altos. Uma correntinha. Novamente aqui. Ó. Então a gente faz os 6 grupinhos, né? Aqui já tem 3. Aqui nós vamos fazer o quarto. Uma correntinha. Aqui o quinto grupinho. Uma correntinha. E o sexto grupinho aqui. Uma corrente. E aqui 2 pontos altos. Então, gente, olha só. Uma corrente, né? E ficou exatamente como o outro lado. Os 6 grupinhos. Caso vocês necessitem, coloquem marcadores, tá, gente? Para quem tem mais essa dificuldade de saber aonde está trabalhando, de que forma está trabalhando, é só colocar marcador que dá tudo certo. Aqui eu vou fazer o primeiro grupinho de 3 pontos altos. Ó, uma corrente. E tá vendo aqui? Aqui só tem uma parte desse grupinho e uma parte desse grupinho. Eu vou lá naquela correntinha e vou fazer dentro dela. Por isso que dá certo também se você não fizer mais o ponto baixo, né? Que eu falei pra vocês. Uma correntinha. Aqui 3 pontos altos.
Uma correntinha. E aqui novamente, ó. Uma parte de um ponto. Eu vou lá na correntinha de separação e faço 3 pontos altos dentro dela. Mas aí fica a critério de vocês, gente. Fazer um ponto alto também, ó, tá? Não tem problema. E aqui eu faço os meus 3 últimos pontos altos. Uma correntinha. Mas aqui eu também quero dar outra explicação, tá? Na parte de fazer aqui a finalização. Gente, lembrando que é só uma sugestão isso aqui, tá bom? Vocês podem fazer a finalização como vocês quiserem, já tiverem aí acostumados a fazer, tá? Mas eu gosto de fazer assim, porque senão daí depois não fica, né, tão com marcação e fica ruim pra gente também fazer as carreiras, né? Então vamos lá, olha só. Aqui eu vou fazer um meio ponto alto aqui, ó, nesse ponto alto que a gente fez para iniciar. Então eu venho aqui, passo todos os pontos, porque daí eu já vou começar a fazer a minha próxima carreira dentro desse meio ponto alto, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou subir as 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. Então vamos fazer assim. Ó. Se você fizesse o ponto baixíssimo, você já ia começar aqui dentro desse leque. Aí a próxima carreira você já ia ter que vir pra cá, né? Fazendo esse meio ponto alto, a gente vai estar sempre nessa direção. Ok, gente? Então, aqui eu fiz os 3 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntinhas. E agora em cada intervalo aqui desse lequinho, nós vamos fazer 2 pontos altos. E nas correntes de separação também. Ó, aqui. Ó, então aqui no intervalo, nós vamos colocar novamente 2 pontos altos. 2 correntinhas. Aqui dentro do leque, 2 pontos altos. Duas correntinhas. Aqui no intervalo, 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer dessa forma até o último grupinho de leques, né? Lembrando que são 6. Então, a gente vai trabalhar somente até aqui, ó. Esse lequinho, tá? Colocando 2 pontos altos no intervalo de uma corrente e sobre ele, tá bom? Ó, então aqui eu fiz, né? Desde antes do leque até sobre o leque. Então aqui ficaram 11 grupinhos de 2 pontos altos, tá? O que eu fiz antes aqui são 3 pontos altos. Então agora eu vou trabalhar novamente a sequência dos 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, nesses intervalos de uma correntinha, eu vou colocar 3 pontos altos, mesmo porque quando chegar aqui nesse leque, em cima dele, eu vou fazer somente 2, tá? Então, gente, não tem erro. E o fácil desse tapete é essas repetições, né? São essas repetições, porque uma vez que você vai fazendo, né? Vamos supor, depois vão ter 2 carreiras de 3 pontos altos somente, né? Nos bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aí já fica mais fácil. Pra fazer também maior, as adaptações vêm dessa parte de você perceber onde tem que fazer aumento, onde não tem. Então é bem simples, tá? Então vamos lá. Duas correntinhas, 3 pontos altos, duas correntinhas, aqui 3 pontos altos. Gente, é terrível ficar assim, né, com a voz desse jeito. Meu Deus do céu. E a gente tem que trabalhar, né? Não pode ficar parado, não. Olha só. Então aqui
eu vou fazendo 3 pontos altos até chegar aqui, tá? Então vamos contar, ficamos com 3, 6, 7 grupinhos de 3 pontos altos. É só repetir tudo que a gente já trabalhou até aqui, do outro lado, né? Chegando aqui, gente, eu não vou finalizar com ponto baixíssimo. Eu vou fazer outro meio ponto alto, mas aí eu volto pra gente fazer junto, tá bom? Então, caso você esteja fazendo aí, vai se adiantar também, assim como eu. Quando você chegar aqui, espera que daí eu volto e mostro pra você a sequência, tá bom? Então, vamos lá. Ó, gente, então eu vou finalizar aqui agora, né? Como eu disse pra vocês. Eu não vou fazer o ponto baixíssimo. Eu vou dar a laçada aqui, ó. Vou introduzir lá na terceira correntinha e vou fazer um meio ponto alto, tá? Então aqui eu já subo 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. Essa carreira aqui e a próxima vão ser as duas carreiras iguais. Nós vamos trabalhar 3 pontos altos separados por 2 correntes em toda a volta, tá? Não tem nenhuma modificação aqui, né? De aumento, de nada que precise ser feito, tá? É muito simples, gente. Para eu ter que ficar, né, gravando aqui e tomando o tempo de vocês, né? Então é muito mais fácil eu falar, olha, gente, faz assim e depois vocês voltam no vídeo, né? Que aí fica mais didático para mim, para você, tá bom? E aí não tem um segredo não. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou concluir. Em todos os intervalos, é só colocar 3 pontos altos e separar por 2 correntinhas. Finalizou, faz o meio ponto alto. Se você não lembrar, volta aqui no vídeo que tem eu mostrando para vocês como fazer, tá bom? Então eu vou fazer essa carreira aqui e mais uma. Vou ficar com 4 carreiras. A quinta carreira e última carreira dessa cor aqui, bege, eu volto pra gente trabalhar junto. Por quê? Porque aí nela a gente vai trabalhar mais um aumento, tá bom, gente? Então, vamos lá. Ó, então, gente, fiz aqui, né, as minhas 2 carreiras iguais, ó. E agora vamos dar sequência aqui na nossa última carreira para poder cortar o fio e trocar a cor, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer o meio ponto alto ainda, porque eu não finalizei a carreira. Quando a gente vai cortar o fio, a gente faz um ponto baixíssimo, tá? Então aqui a gente vai subir 3 correntinhas. E eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Ó. Eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer mais 2 grupinhos de 3 pontos altos. Então nós vamos ficar com 3 grupinhos de 3 pontos altos aqui. Ó. Então aqui 3 grupinhos de 3 pontos altos. Vendo, ó? Agora nós vamos começar a fazer uma sequência de leques, né? Que são os aumentos pra gente conseguir aí continuar trabalhando dessa forma. Nós vamos começar aqui com o nosso primeiro leque. Nós vamos fazer um total de 10 grupinhos, né? Então, 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer o primeiro leque. Aí eu faço uma correntinha aqui. De separação, só que a gente trabalha 2, tá? Ó, 1, 2. Aqui, ponto alto, uma correntinha. Aqui dou 2 pontos altos e faço 2 correntinhas. Opa. Ó. Então vamos lá. Ó.
Aqui nós já temos um total de 2 lequinhos, né? Nós estamos aqui fazendo o terceiro. Uma, 2 correntinhas. Venho aqui e faço o quarto grupinho. É mais fácil eu falar pra vocês a quantidade, né, gente? Uma vez que eu já sei, porque daí vocês também fica mais fácil. E essa quantidade é independente se você for fazer uma passadeira, até mesmo a tampa do vaso, tá? Essa quantidade de grupinhos não vai mudar. O que muda são os bloquinhos de pontos altos. Esses que são só 3, sabe? Então, na curva aqui, nessa parte oval, não muda essa quantidade. O que muda é as laterais. Uma correntinha. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Olha só, 6 grupinhos. Eu vou fazer aqui mais 4 para ficar com 10 e já volto. Ó, fiz aqui, né, os 10 lequinhos. E agora eu vou continuar trabalhando a parte dos 3 pontos altos e 2 correntinhas. Eu vou fazer um total aqui de 8 grupinhos de 3 pontos altos, assim, ó. 3, 2 correntes, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos novamente. Ó. 2 correntinhas. Aqui eu faço 3 pontos altos novamente. 2 correntinhas. Ó, então aqui a gente já fez 3, né? Eu faço as 2 correntinhas. E aqui vou fazer o quarto grupinho. Duas correntes. E aqui o quinto grupinho de 3 pontos altos. Ó. 2 correntes. Aqui o sexto grupinho. 2 correntinhas e aqui o sexto grupinho. Ó, 3, 6, 7 na verdade, né? Aqui 2 correntes. E vou fazer 3 pontos altos aqui. Ó, então fica mais fácil dessa forma, gente, eu falando essa quantidade, por quê? Porque agora você sabe que depois que você fez esses 8 grupinhos de pontos altos, a gente já vai iniciar aqui trabalhando os leques aqui, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí aqui vão sobrar 1, 2, 3, 4, 5, com os 3 que a gente já fez, 8 grupinhos de pontos altos somente, entenderam? Então ele fica por igual, tanto a parte da curva quanto essa parte reta, tá? Então vamos aqui na sequência, eu faço 2 correntinhas, aqui eu vou fazer o primeiro leque, né? Uma correntinha, 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Ó, como essa parte aqui é igual, né, gente? E eu expliquei já pra vocês, eu vou finalizar aqui. Quando chegar aqui eu faço ponto baixíssimo na terceira correntinha e aí então eu vou cortar o meu fio pra poder vir com a segunda cor, tá bom, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deem uma voltada aqui no vídeo, tá bom? E aí também comenta aqui pra mim e tá tudo certo, beleza?
Então, bora lá. Bom, então agora nós vamos começar com o fio marrom, né? Então aqui eu tô com o meu fio e é bem simples, né? Eu vou iniciar fazendo aqui aquele nozinho. Gente, nessa carreira também não tem segredo, né? Porque a gente vai fazer o seguinte: nós só vamos trabalhar 2 pontos altos em cima dos leques, né? Antes não. Então a gente vai trabalhar naquela correntinha de separação e na correntinha de espaço. Ou seja, até o outro leque deste lado, né? A gente trabalha 2 pontos altos, sendo no intervalo e sobre aqui a correntinha de separação nos leques, tá? O restante são 3 pontos altos e 2 correntes. Então aqui nós vamos começar já pelo lequinho. Eu vou fazer, opa, 2 pontos altos aqui já, tá? Apesar de o fio ser escuro, gente, dá pra vocês entenderem. Ó, eu faço 2 correntes e aqui nesse intervalo eu faço 2 pontos altos. Duas correntes e aqui nesse intervalo novamente. Essa carreira e a próxima a gente ainda vai trabalhar esses 2 pontos altos aqui, né? Depois das demais a gente não trabalha mais, tá, gente? Ó, então vamos lá. 2 correntinhas. Aqui nesse intervalo, 2 pontos altos. 2 correntinhas. 2 pontos altos. Até a gente chegar aqui sobre esse último leque, tá bom? Ó, então, pessoal, ficaram um total de 19 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui parece que ele vai ficar encurvado, vai ficar ondulado, mas não vai, tá bom? Então tá. Feito isso, a gente trabalha aqui ainda 2 correntinhas e agora nós vamos seguir trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos, né? Até a gente chegar nesse lequinho novamente. E aí então a gente continuar fazendo, né, os nossos 19 grupinhos de 2 pontos altos. Para mim, gente, igual eu falei, é muito mais prático falar para vocês a quantidade, porque, né, uma vez que vocês tendo essa quantia, é mais fácil de fazer. Aí, de repente, a pessoa, quantos que é? Né, quantos grupinhos são? Então, já fica mais fácil. Eu mesmo prefiro aprender assim, né, gente? Quantos grupinhos põe? Então, eu sabendo quantos grupinhos coloca, eu já vou lá, faço, depois eu volto e continuo assistindo. Então, é assim que eu gosto de passar para vocês. Tá bom? Ó, aqui já tá, né, chegando o nosso leque. Eu vou adiantar a tela para vocês verem. Só que não tem segredo nenhum, tá, gente? E a finalização vai ser da mesma forma. Eu vou continuar trabalhando com meio ponto alto até o final dessa carreira com fio marrom, tá? E aí, só quando acabar ela, que eu vou cortar o meu fio. Ó, então antes do leque a gente ainda faz 3 pontos altos. Ó, 2 correntinhas. Então ficaram aqui, ó, 3, 6, 9 grupinhos de 3 pontos altos. 9 grupinhos e 19 de 2 pontos altos. Tá certo? Então vamos aqui na sequência, ó, sem segredo, sem erro, completando toda a volta. E em seguida a gente já continua.
Ó, gente, então eu concluí toda a minha volta. Não finalizei porque eu quero mostrar pra vocês, ó. Aqui pode parecer que vai dar errado, mas é o que eu já falei pra vocês. Não dá. Então vamos lá. Aqui eu faço meio ponto alto, né? Que é uma laçada na agulha. Eu vou introduzir aqui nesse primeiro ponto e vou fazer, ó, passar todas as alcinhas. Então, nessa carreira, a gente ainda vai trabalhar esses grupinhos de pontos altos, né? 1, 2. Só que a gente só vai fazer a partir do primeiro grupinho. Então, antes dele aqui, vão ser 3 pontos altos. Tá bom? Ó, eu fiz 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. 2 correntinhas. E vou fazer agora 2 pontos altos. Ó, 2 correntinhas e aqui 2 pontos altos. Então, aqui a gente vai trabalhar 2 pontos altos até aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que é meu último grupinho, né, de 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos até essa alcinha. A partir desse ponto, a gente trabalha 3 pontos altos e 2 correntinhas até chegar novamente aqui desse lado. Então, até aqui, ó, vão ser 3 pontos altos e 2 correntinhas, tá, gente? Então, vamos lá. Eu gosto de primeiro deixar bem explicadinho, né? Ó, 2 correntinhas. E aí, acabou as carreiras de aumento e tudo mais para o tamanho que eu tô passando para vocês, tá, gente? Ó, 2 correntinhas. E aqui não tem segredo, não. É só 2 pontos altos e 2 correntinhas até aquele grupinho, né? É que eu falo assim, para não ficar tão longo, né? Eu prefiro já mostrar, falar, entendeu? Para não complicar muito. Então, gente, eu vou concluir aqui, né? E já volto para mostrar para vocês, tá bom? Não é difícil, tá? Tá tudo explicadinho aqui. Qualquer dúvida, volta no vídeo que você vai conseguir. Ó, gente, eu fiz aqui, né? A volta toda. E olha como fica, perfeito, né? Então, por aqui, gente, nós não vamos trabalhar mais aumento, não vamos trabalhar mais leque. Agora vão ser só carreiras de repetição e carreiras iguais, tá bom? A repetição já é igual, né, gente? Mas vocês entenderam. Bom, como eu trabalhei 5 carreiras com esse fio aqui, eu vou trabalhar 5 carreiras com o fio marrom, né? Isso independente da cor que você estiver trabalhando. Você pode trabalhar 3 carreiras de uma cor, 2 de outra e fazer o que você quiser. Mas para essa peça aqui, desse jeito, são 5 carreiras. Eu finalizei com ponto baixíssimo só para finalizar, tá? Então, gente, o que a gente vai trabalhar aqui agora? O meio ponto alto, né? As 3 correntinhas. Eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, tá? Então, não precisa eu ficar finalizando, começando de novo aqui com vocês, uma vez que eu tô falando pra vocês a quantidade de carreiras que a gente precisa trabalhar, tá bom, gente? É só para o nosso vídeo ficar bem bacaninha, bem didático, tá bom? Então, ó, aqui eu fiz as 2 carreiras, eu comecei a terceira, né? Então vão ser essa aqui e mais 2 carreiras. Finalizando a última carreira, que vai ser a carreira de número 5, de bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, eu vou arrematar o meu fio. Vou finalizar o meu fio para a próxima aula a gente aprender o bico, tá bom? Então eu vou finalizar aqui, mostro na sequência para vocês e aí nos vemos na próxima aula onde eu vou ensinar para vocês o bico, que você também pode utilizar em outras peças, tá?
E aí eu preferi fazer ele separado para não ficar uma aula muito longa e você também ter aí a opção de colocar esse acabamento em outras peças, tá bom, gente? Vamos lá. Então, gente, olha só. Aqui eu tenho pronto, né? Todas as minhas 5 carreiras, né, com fio marrom. Igual eu falei pra vocês, essas últimas 3 carreiras aqui, ó, foram somente de 3 pontos altos separados por 2 correntes, tá? Vocês podem aí voltar ao vídeo quantas vezes vocês quiserem. Qualquer dúvida pode comentar aqui pra mim, tá bom? Então é isso, gente. Ó, agora na próxima videoaula eu vou ensinar pra vocês o bico de acabamento, tá bom? Então, se você já fez aqui o seu tapetinho, não se esqueça de assistir também as outras videoaulas do canal. E o link do bico do tapete vai estar na descrição, tá bom, gente? Então, prestem bastante atenção na descrição do vídeo, porque eu vou deixar aqui na descrição e no card aqui em cima também, tá bom? É isso, gente. Comenta, compartilha e se inscreva no canal, tá bom? Até a próxima e fiquem com Deus.